Vale a pena a leitura e a reflexão. Carta de despedida do Miguel Ângelo Quevedo, proprietário e diretor da revista cubana Boêmia, esta que apoiou o início do regime cubano e que logo em seguida foi estatizada. Quevedo foi exilado de Cuba e cometeu suicídio anos mais tarde. Caro Ernesto, quando você receber esta carta, você terá ouvido a notícia da minha morte no rádio. Eu terei cometido suicídio, finalmente, sem que ninguém pudesse me impedir, como você e Agustin Alves me impediram em 21 de janeiro de 1965. Eu sei que depois da minha morte, eles carregarão montanhas de acusações no meu túmulo, que vão querer me apresentar como o único culpado da desgraça de Cuba. E não nego meus erros ou minha culpa. O que eu nego é que ele era o único culpado. Todos éramos culpados, em maior ou menor grau de responsabilidade. Todos nós éramos culpados. Os jornalistas encheram minha mesa com artigos devastadores, atacando todos os governantes, buscadores de aplausos que, para satisfazer a infértil e brutal morbidez da multidão, para se sentirem lisonjeados pela aprovação da turba, usavam um odioso uniforme que nunca tiraram. Não importa quem foi o presidente, nem as coisas boas que fazia a favor de Cuba. Eles tinham que ser atacados e eles tinham que ser destruídos. A mesma cidade que os escolheu, clamou por suas cabeças em praça pública. A cidade também era culpada. A cidade que amava Guiteras, a cidade que amava Chibas, a cidade aplaudiu Pardolada. A cidade que comprou a Boêmia, porque a Boêmia era a porta-voz dessa cidade. A cidade que acompanhou Fidel de Oriente ao campo de Colômbia. Fidel nada mais é do que o resultado da explosão da demagogia e da tolice. Todos nós contribuímos para criá-lo, e todos nós, porque estamos ressentidos, porque somos demagogos, porque somos estúpidos ou porque somos maus, somos culpados de sua chegada ao poder. Os jornalistas que, conhecendo os antecedentes de Fidel, sua participação no Bogotazo comunista, o assassinato de Manolo Castro e seu comportamento de gangster na Universidade de Havana, pediram anistia para ele e seus cúmplices no assalto ao quartel de Moncada, quando na prisão. O Congresso, que aprovou a lei da anistia, que tirou Castro da prisão após o ataque ao quartel de Moncada, foi culpado. Os comentaristas de rádio e televisão que a encheram de elogios e a turba que a aplaudiu delirantemente nas arquibancadas do Congresso da República. Boêmia não passava de um eco da rua, aquela rua contaminada pelo ódio que aplaudiu a Boêmia quando ela inventou os 20 mil mortos, invenção diabólica do dipsomaníaco Eriquito de la Osa, que sabia que a Boêmia era o eco da rua, mas que a rua também ecoava o que Boêmia publicava. Os milionários que encheram Fidel de dinheiro para derrubar o regime eram culpados. Os milhares de traidores que se venderam ao criminoso barbudo também eram culpados. E aqueles que lidavam mais com contrabando e roubo do que com as ações de Sierra Maestra, os padres da Batina Vermelha, que enviavam jovens à Sierra para servir Castro, e os seus guerrilheiros eram culpados. E o clero, oficialmente, que apoiou a Revolução Comunista, como aquelas pastorais inflamadas, instando o governo a entregar o poder. A culpa foi dos Estados Unidos da América, que apreenderam as armas destinadas às Forças Armadas cubanas em sua luta contra a guerrilha. E o Departamento de Estado foi o culpado, que apoiou a conspiração internacional dirigida pelos comunistas para tomar Cuba. O governo e a sua oposição foram culpados, quando do diálogo cívico, por não cederem e chegarem a um acordo digno, pacífico e patriótico. Os infiltrados por Fidel nessa gestão para sabotá-la e fazê-la fracassar, como eles fizeram. Os políticos abstencionistas foram os culpados, que fecharam as portas todas as mudanças eleitorais. E os jornais, como Boêmia, fizeram o jogo de abstencionistas, recusando-se a publicar qualquer coisa relacionada a essas eleições. Todos nós éramos culpados, tudo, por ação ou omissão, velho e jovem, rico e pobre, preto e branco, honestos e ladrões, virtuoso e pecaminoso. Claro que ainda tínhamos que aprender a lição incrível e amarga, que os mais virtuosos e os mais honestos eram os pobres.
Eu morro de desgosto apenas, bandido, exilado e traído, e abandonado por amigos a quem generosamente deu meu apoio moral e financeiro em dias muito difíceis, como Rômulo Bittencourt, Figueiras, Munhoz Marim, os titãs dessa esquerda democrática, que tem tão pouco de democrática e tanto de esquerda. Todo desumanizado e frio me deixou no outono. Quando eles se convenceram de que eu era anticomunista, eles me mostraram que eram antivedistas. Eles são os supostos fundadores do terceiro mundo, o mundo de Mao Tse-tung. Espero que minha morte seja frutífera e force a meditação para aqueles que podem aprender a lição, e os jornais e os jornalistas nunca mais dizem o que as turbas incultas e desfreadas querem que eles digam, para que a imprensa não seja mais um eco da rua, mas um farol de orientação para a própria rua, para que os milionários não deem mais seu dinheiro a quem depois os despoja de tudo, para que os anunciantes não encham de poder publicações tendenciosas, semeadoras de ódio e infâmia, capazes de destruir até mesmo a integridade física e moral de uma nação ou de um exilado, e para que o povo reconsidere e repudie aqueles porta-voz do ódio, cujos frutos vimos não poderiam ser mais amargos. Éramos um povo cego pelo ódio, e todos nós fomos vítimas dessa cegueira. Nossos pecados pesavam mais que nossas virtudes. Esquecemos Nunes de Arce quando disse: quando um povo esquece suas virtudes, carrega seu tirano em seus próprios vícios. Tchau, este é meu último adeus, e diga a todos os meus compatriotas que eu perdoo com os braços cruzados sobre o peito, para que me perdoem por todo o mal que fiz. Miguel Ângelo Quevedo. Contra a censura. Censura não.